Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, eu espero que você esteja bem, e espero que você esteja descansando nesse dia, ou quem sabe trabalhando ouvindo essa mensagem, e que Deus possa abençoá-lo. Bom, irmãos, esse aqui é um vídeo sobre o perigo das igrejas cristãs que possuem profetas. Nesse vídeo eu vou mostrar a semelhança entre Ellen G. White, a suposta profetisa dos Adventistas, e também Joseph Smith, o suposto profeta dos Mormons. Vou trazer a semelhança que há entre os dois, um pouco da história, e também mostrar no final do vídeo uma profecia de ambos que não se cumpriram. E vamos abrir a Bíblia e ver o que acontece quando um profeta fala uma profecia e não se cumpre. Vamos iniciar? Bom, está aqui Ellen G. White, a profetisa da Igreja Adventista, e Joseph Smith, a profetisa dos Mormons, tá bom? Bom, vamos começar agora o pequeno histórico dos dois, separadamente, e vamos ver o que temos a aprender hoje. Bom, Ellen G. White, filha de Robert e Eunice Aaron, Ellen Gold Herman nasceu em 26 de novembro de 1827, em Gorian, Maine, Estados Unidos. Com 9 anos de idade, foi gravemente ferida em seu nariz com uma pedra atirada por um colega de classe. Acidente que esse deixou sequelas. Aos 12 anos de idade, entregou seu coração a Deus numa reunião campal metodista em Buxton, Maine, e, algum tempo depois, foi batizada por imersão por um ministro metodista nas ondas revoltosas do Oceano Atlântico que banhava as praias de Portland e recebida como membro da Igreja Metodista. Na década de 1840, o envolvimento da jovem Herman e de sua família no então emergente movimento adventista, liderado pelo pregador batista Guilherme Miller, fez com que eles fossem desligados da igreja metodista local em dezembro de 1844. Alguns meses após o grande desapontamento de 22 de outubro do mesmo ano, a jovem solteira Ellen Herman teve a sua primeira visão em que supostamente viu o povo do Advento, os adventistas, caminhando para Nova Jerusalém no ano seguinte. Conhece Tiago White, um jovem pastor da Conexão Cristã, e em 30 de abril de 1856 casa-se com ele em Portland, Maine, tornando a senhora White, justamente com Tiago White e Joseph Bates, fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, organizada oficialmente em 1863. Ao longo de seu ministério profético, teve 2.000 visões e sonhos e escreveu cerca de 10.000 páginas sobre os mais variados temas: educação, saúde, casamento e religião. Nesse vídeo, eu não vou entrar em detalhes sobre os plágios de Ellen White. No canal tem uns vídeos, nosso canal tem uns vídeos, vou colocar aqui no comentário fixado ou na descrição, sobre os vídeos de Ellen White mostrando que muitas coisas que ela escreveu, dizendo que Deus revelou, não é dela, tá bom? Só mostrando os irmãos. Escrevendo obras mundialmente conhecidas e traduzidas em várias línguas do mundo, entre elas O Caminho a Cristo, O Grande Conflito, O Desejar Todas das Nações, e morreu em 16 de julho de 1915, aos 87 anos de idade. Lembrando que Ellen White fez uma profecia dizendo que eles viriam Jesus Cristo, marcou a volta de Jesus várias vezes, e que antes da volta de Jesus ele ressuscitaria, né? Para você ver que, infelizmente, as pessoas não conseguem raciocinar direito a seguir uma pessoa como essa. Agora, nosso segundo suposto profeta, Joseph Smith. Vamos ler? O quinto dos 11 filhos da família de Joseph Smith Sr. e Lucy Max Smith, Joseph Smith Jr., nasceu em 23 de dezembro de 1805, em Sharon, condado de Wilson, Vermont, Estados Unidos. No início da primavera de 1820, aos 14 anos de idade, teve a sua primeira visão, em que supostamente viu o pai e o filho. Em setembro de 1827, recebe das mãos do anjo Moroni, ou Moroni, um dos personagens de O Livro do Mormons e o último compilador do mesmo, as placas de ouro que continham registro dos antigos habitantes da América. Em 6 de abril de 1930, organizou formalmente em Fayette, Nova York, a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias,
cujos membros são popularmente conhecidos pelo vulgo Mormons, entre os seus escritos ditos inspirados, encontra-se o Livro de Mormons, Doutrina e Convênios e Pérolas de Grande Valor. É assassinado juntamente com seu irmão, Iron Smith, na cadeia de Carthage, Illinois, em 27 de julho de 1854. Um pouco da história de Joseph Smith, né? Infelizmente, eu, independente da pessoa, eu não gosto da ideia do assassinato, da maldade. Infelizmente, né? Teve esse fim. Bom, antes de continuarmos com as semelhanças de Joseph Smith e o Ellen White, eu estou aqui nesse vídeo para falar que eu não tenho nada contra você que crê. Você pode crer em qualquer coisa. Você tem um livre-arbítrio, tá bom? Você pode crer em Ellen White, Joseph Smith, em Valdomiro, qualquer um que cite todo um monte de coisa. Mas o objetivo do canal é trazer a verdade aos irmãos, tá bom? Não leve para o lado pessoal, não diga que é isso, aquilo. Isso aqui é apenas a verdade. A verdade dói e tem que ser mostrada, tá bom? Vamos lá. Reclamação de uma missão dada por Deus. Eu separei aqui entre o que o Ellen White escreveu e Joseph Smith, tá bom? Como o cavalheirismo não sai de moda, vamos começar por Ellen White? Ela disse assim, abre aspas, Deus me deu uma obra da qual devo prestar contas no juízo. Aqueles que têm escolhido seu próprio caminho e se têm erguido contra os claros testemunhos a eles dados, procurando abalar a fé dos demais nessas mensagens, devem decidir a questão com Deus. Não amenizarei a mensagem alguma para acompanhar suas ideias ou revelar seus defeitos de caráter. Reconheço que não tenho falado tão claramente quanto o caso requer. Os que querem de algum modo amenizar a força das agudas reprovações que Deus me deu para transmitir, haverão de enfrentar sua obra no juízo. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 19. Bom, esse itálico ele foi acrescentado, tá bom? Para justo para tirar um pouco a atenção para saber de onde foi tirado. No original não está em itálico. A mesma coisa de Joseph Smith. Vamos lá. Chamou-me pelo nome e disse que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Joseph Smith, História, tá? Primeiro capítulo, página 33. O itálico foi acrescentado. Então você percebe aqui que tanto Ellen White quanto o Joseph Smith, eles foram guiados por um anjo. E esse Moroni, a Bíblia nunca mostrou um nome como esse. Então, qual é o problema de se seguir algo, uma ideia, uma igreja, alguma coisa que acredita num profeta? Que eles escrevem coisa que a Bíblia não está dizendo. Então, eu não posso seguir alguém que se auto-intitula isso só porque disse que um anjo apareceu. Próprio Paulo fala que Satanás se passa de anjo de luz. E o que eles escrevem, mesmo sendo muito próximos, que essa é a semelhança, além disso, eles escrevem coisas que a Bíblia não fala, eles acrescentam coisas na Bíblia e as pessoas não percebem. É uma coisa muito triste, pessoas sinceras, pessoas de caráter, pessoas legais e que não percebem o erro que estão seguindo. É muito triste. Vamos lá. Espírito de profecia, né? Vamos ver o que Ellen White diz sobre isso? Não obstante, quando vos mando um testemunho de advertência e reprovação, muitos de vós declarais ser simplesmente a opinião da irmã White. Tende assim insultado o Espírito de Deus. Sabeis que o Senhor se tem manifesto por meio do Espírito da profecia. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 27. E o nome Mensagem Escolhida em itálico foi acrescentado, ou seja, mudamos para dar um destaque. Vamos ver o que Joseph Smith fala sobre o Espírito da profecia? Assim que saímos da água, após termos sido batizados, recebemos grandes e gloriosas bênçãos de nosso Pai Celestial. Apenas terminei de batizar Oliver Cowdery, o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele, pondo-se de pé, profetizou muitas coisas que logo deveriam acontecer. Então logo fui batizado por ele. Também recebi o Espírito de profecia e profetizei sobre a edificação desta igreja e muitas outras coisas ligadas à igreja. E a esta geração dos filhos dos homens estávamos cheios do Espírito Santo e regozijamo-nos no Deus e na nossa salvação. Joseph Smith, História 1, né, 73. Então nós percebemos aqui que não tem diferença. Cada um está falando a mesma coisa com outras palavras. Aí uma igreja diz que uma é verdadeira, a outra é falsa.
É uma coisa assim, desculpa estar rindo, mas é uma coisa assim que não tem como segurar. E eu falo para vocês, irmãos, para mim fazer um vídeo desse aqui é uma luta muito grande, porque ficar lendo essas bobagens aqui me dói muito o coração. Eu falo a verdade, é muito ruim isso aqui. Para mim, ficar lendo esses textos totalmente antibíblicos me dói muito o coração. Bom, suposta oposição de Satanás. O vitimismo. É isso, é a regra básica, né? Ellen White. Foi o espírito de Satanás expresso em olhares e palavras que não produziu feito algum nos testemunhos do Espírito de Deus. Isso, disse o guia comigo. Esse guia deixa, vamos continuar. Outro vídeo eu explico melhor biblicamente o que é esse guia. Vamos lá. É como qualquer mensagem do céu será tratada. E enquanto é chamado hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça seus corações, como na provocação do deserto. Especial testemunho ah, do grande conflito ou da batalha da igreja, né? Página 9. Interessante que o mesmo Joseph Smith tem um nome. Ellen White não diz o nome desse guia comigo, né? Esse bobear é o mesmo. Vamos lá. Joseph Smith. E eis que publicarão isso, e Satanás endurecerá o coração das pessoas, a fim de endurecê-las contra ti, para que não creiam em minhas palavras. Assim Satanás pensa anular teu testemunho nessa geração, para que a obra não venha à luz nessa geração. Doutrina e Convênios, capítulo 10, página 32 e 33. Então nós percebemos aqui que é o mesmo. É tipo aquele meme, copia, mas não faz igual. É isso aqui. Sabe, é uma coisa difícil, irmãos. Difícil. Eu estou mudando a câmera para não ficar em cima do texto, tá? Alvo da escolha divina. Vamos começar pelas damas, Ellen White. Relatei essa visão, a primeira visão que Ellen White teve em dezembro de 1954, aos crentes em Portland, os quais tinham plena confiança de que ela procedia de Deus. O Espírito do Senhor acompanhou o testemunho e uma solene sensação de eternidade repousou sobre nós. Uma indizível reverência tomou conta de mim, porque eu, tão jovem e fraca, havia sido escolhida como instrumento pelo qual Deus enviaria luz a seu povo. Enquanto, sob o poder do Senhor, eu estava plena de alegria, parecendo estar cercada dos santos anjos da gloriosa corte celestial, onde tudo é paz e alegria. Foi uma triste e amarga mudança ao despertar para as realidades da vida mortal. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 62. E vamos ver o que Joseph Smith escreveu? Eis que tu és Joseph, e fostes escolhido para fazer a obra do Senhor, mas por causa de transgressão, se não ficares atento, cairás. Doutrina e Convênios, capítulo 3, né? Página 9. Então, interessante. Bom, vamos agora à verdade contida nos seus escritos, né? Só eles estão certos e todo mundo está errado. Hum, Vamos continuar. Primeiro, as damas Ellen White. Quantos têm lido cuidadosamente Patriarcas e Profetas, o grande conflito e o desejar de todas as nações? Eu desejo que todos compreendam que minha confiança na luz que Deus tem dado permanece firme. Engraçado, ela tinha essa confiança toda, mas não sabia se estava salva. É interessante. Continuando. Porque eu sei que o poder do Espírito Santo engrandeceu a verdade e, e fê-la gloriosa, dizendo: Este é o caminho, andai nele. Isaías 30, 21. Em meus livros a verdade é declarada, fortalecida por um assim diz o Senhor. O Espírito Santo traçou essas verdades sobre meu coração e mente de maneira tão indelével como a lei foi traçada pelo dedo de Deus na tábua de pedra, as quais estão agora na arca, para serem expostas aos quais estão agora, para serem expostas naquele grande dia, quando a sentença será pronunciada contra toda a má e sedutora ciência produzida pelo pai da mentira. O comporto evangelista, página 126. É interessante que ela é uma diz muito que o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, e a própria igreja adventista, os pastores dizem que se colocarmos a lei do plágio, a lei do copyright, nos escritos de Ellen White, ela teria problema. O que é isso? Ela seria processada. Quem tem problema com a lei é criminoso. Quando a pessoa diz, se eu colocar essa lei para tal fulano teria problema, ele é criminoso. É impressionante, né? É impressionante. Joseph Smith, e também te ordeno que não te apegues à tua propriedade,
mas oferecê-la liberalmente para a impressão do livro de Mórmon, que contém a verdade e a palavra de Deus. Doutrina e Convênio, página 19, né? 19.26. É interessante essa ideia dos Mormons. Eu já li um pouco o livro dos Mormons, eu não li todo, né, para poder entender um pouquinho. E para mim é um Ctrl+C, Ctrl+V da Bíblia, né, assim como tem muitos livros apócrifos. Sabedoria é um livro muito bom, eu já li apócrifo. E para mim é uma cópia de Salmos com Provérbios. Então, assim, não acrescenta nada demais. Não estou defendendo, né? Fui ler por curiosidade para ter o conhecimento, assim como o livro de Enoque, eu já li também. A partir do capítulo 7 fica uma coisa muito estranha, mas temos que falar de algo conhecendo, né? Interessante. Bom, seus escritos são sagrados. Ellen White diz assim: Irmã Fanny, recusei vê-la hoje de manhã, pois não estou bem o suficiente para suportar mais nada. Seja bom ou ruim, que tenha uma tendência a afetar meu coração. Eu dormi muito pouco da noite passada. Eu devo estar aliviada de toda a responsabilidade no seu caso. A experiência dos anos passados, em que você lidou com as coisas mais sagradas, não aumentou seu amor nem sua confiança neles. Seu discernimento das coisas sagradas não é claro, mas confuso. Defende Bottle Story, né? Páginas 22 e 23, 20 e 21. Não vê Joseph Smith? E quando entregaste aquilo que Deus te deu visão e poder para traduzir, entregaste que era o sagrado nas mãos de um homem iníquo. Doutrina e Convênios 3:12, né? Restauração da verdade. Vamos ver. Primeiras damas. A obra de reforma do sábado, a realizar-se nos últimos tempos, acha-se predita na profecia de Isaías. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar a mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guardar a sua mão de penetrar algum mal. Aos filhos dos estrangeiros que se chegaram ao Senhor para o servirem, e para o amar o nome do Senhor, sendo deste modo os servos seus, todos os que guardam o sábado não profanando, e os que abraçam o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei com a minha casa de oração. Isaías 56, 1, 2 e 6, 7. Estas palavras se aplicam à era cristã, como se vê pelo contexto. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros que já se lhe ajuntaram. Isaías 56, 8. Aqui está prefigurado o juntamento dos gentios pelo Evangelho. Tem a segunda parte, tá bom? Eu vou ler a primeira parte de Leon White, a segunda parte de John Smith e próximo a gente continua. Vamos ver a primeira parte de Joseph Smith. Diz assim: E também o que ouvimos, alegres novas de Cumora, Moroni, um anjo do céu, anunciando o cumprimento dos profetas, o livro a ser revelado, a voz do Senhor no ermo de Fayette, condado de Sêneca, anunciando os 3 testemunhos que testificam contra o livro, a voz de Miguel às margens de Susquehanna, identificando o diabo quando apareceu como um anjo de luz, a voz de Pedro, Tiago e João no ermo entre Harmony, condado de Susquehanna, e Colesville, condado de Brume, no rio Sequezana, declarando-se possuidores das chaves do reino e da dispersão da plenitude dos tempos. Mas a chave do reino não está com Jesus? Entende? Não precisa de muito para mostrar que isso aqui tá errado. É só você abrir Apocalipse que está com a chave era Cristo. Aí o cara já botou até, coitado, até os apóstolos estão no meio. Coitados. Bom, agora é a continuação, né? Ellen White. Desta maneira, indica o profeta a ordenança que tem estado esquecida. Levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo no dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Isaías 58, 12, 14. Esta profecia também se aplica ao nosso tempo. A ruptura foi feita na lei de Deus, quando o sábado foi mudado pelo poder romano. Chegou, porém, o tempo para que a instituição divina seja estabelecida, a ruptura de ser reparada, e levantado o fundamento de geração em geração. Grande conflito, páginas 451 e 453. Bom, o erro
da ideia da guarda do sábado é dizer que para ser salvo tem que ter o sábado. Na salvação é só por Jesus Cristo. Eu guardo o sábado. Eu entendo que o sábado tem que ser guardado. Mas a pessoa falar que para ser salvo tem que guardar sábado, não. Para ser salvo só em Jesus Cristo. E também falar que o sábado é o principal dos mandamentos, não. Se nós vemos quando Jesus foi tentar no deserto em Mateus, o primeiro mandamento é o mais pesado. Quando o inimigo colocou Jesus em cima do monte e disse assim: Me adores, e todos esses gêneros eu te darei. O que Jesus disse? Sai daqui, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente ele darás culto. Então, o primeiro mandamento, quando Jeová, quando Deus fala, ou Yahvé, não terás outros deuses diante de mim, esse é o mandamento mais forte. Ele é o primeiro, ele é o mais forte. Então, o sábado não é mais importante que o primeiro. Então, quer dizer que a pessoa pode seguir um Deus xiita, o Deus hindu, mas guarda o sábado está salvo? Não. Então, as pessoas têm que ter pelo menos o mínimo de consciência bíblica, tá bom? E, infelizmente, a falsa profetisa Ellen G. White deturpando a Bíblia aí. Não estou falando da guarda do sábado. O sábado ele é bíblico. Estou dizendo em relação a que para ser salvo tem que guardar sábado e dentre outras coisas, como o sábado fosse ponto de salvação. Isso aí é errado. O sábado é o maior dos mandamentos. Está errado. Tá? Esse ponto aí é uma deturpação mesmo. Vamos ver o que Joseph Smith fala? E também a voz de Deus no quarto do velho pai, Whitmer, em Fate, condado de Sêneca, e em várias ocasiões, em lugares diversos, durante todas as viagens e tribulações dessa igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, e a voz de Miguel, o arcanjo, e a voz de Gabriel e de Rafael e diversos anjos, de Miguel, ou seja, Adão e até o tempo atual, todos anunciando sua dispensação, seus direitos, suas chaves, suas honras, sua majestade e glória e o poder de seu sacerdócio, dando linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, dando-nos consolação pela proclamação do que está para vir, confirmando nossa esperança, doutrina e convento de 128, 20 e 21. Você percebe que ambos, esses anjos, né, que ficam revelando, eles pegam a Bíblia e deturpam. É isso que é o perigo de seguir algo que tem esses profetas. Isso. Você sabendo o mínimo de Bíblia, você consegue mostrar que eles são falsos. É esse que é o problema. Entendeu? Eles pegam a Bíblia e deturpam, acrescentam o que não está escrito. Ah, mas Deus revelou. Se tivesse revelado, estaria na Bíblia. É isso que os irmãos têm que entender. Se Deus só revelou através da Bíblia, não está na Bíblia, não está escrito, não segue. Aquele que acrescenta coisa da Bíblia, como diz Apocalipse, é aquele que tira, perderá a salvação. Então tome muito cuidado com o que você está seguindo, ou achando que é certo. A única igreja verdadeira, isso aqui é complicado mesmo. Vamos ver. Primeiras damas, Deus tem na terra uma igreja que está se erguendo, a lei pisada a pés, e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mundo, só existe uma igreja que representamente se acha na brecha, tampando o muro e restaurando os lugares assolados. E todo homem que chama a atenção do mundo e de outras igrejas para essa igreja, denunciando-a como Babilônia, está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos irmãos. Ou seja, se eu falar mal da igreja adventista, que ela é Babilônia, a pessoa é usada pelo diabo. Ai, viu? É por isso que eu não consigo fazer. Eu estou fazendo esse vídeo para os irmãos, para vocês acordarem, perceberem, mas isso, fazer esse vídeo é uma coisa assim, sem noção, sabe? Ainda tem gente que acredita nisso. Bom, vamos lá. Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada ao povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus e que exalta a norma de justiça nestes últimos dias. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a toda é superior em seus recursos para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Meu irmão, se estás ensinando que a igreja de 27º dia é Babilônia, está errado. Testemunho para ministros e obreiros evangélicos, páginas 50, 52 e 59. O que é que acontece? É, eu conheço vários ex-adventistas que me contaram coisas terríveis da igreja. A palavra é terrível. Se esse povo que faz essas coisas, inclusive fica mentindo, dizendo que Ellen White é profetisa, que ela foi, uma vez saiu em jornal americano, conforme já mostramos em vídeos aqui, que ela é uma falsa profetisa plagiadora, então tem alguma coisa errada.
Porque, até onde eu sei, quem mente é Satanás. O pai da mentira é Satanás. Então você percebe que esses profetas se fazem de vítima. Ah, se não seguir a gente, perseguir a gente, é do diabo, é isso e aquilo aqui. É só abrir a Bíblia. A própria igreja, a própria Ellen White, que é a igreja adventista, segundo o manual da igreja adventista, eles pregam o evangelho de acordo com as ideias, de acordo com as regras de Ellen White. Ellen White, por exemplo, diz, vou colocar um exemplo aqui a grosso modo, que ela marcou a volta de Jesus. Disse que o próprio Jesus disse para ela o dia que ele voltaria. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz na Bíblia que eu não sei o dia, só o Pai sabe. Então, pegando coisas bem simples, já mostra que Ellen White é falsa profetisa. Joseph Smith, e também para que aqueles que forem dados estes mandamentos tivessem poder para estabelecer o alicerce desta igreja, a igreja dos Cristo dos santos dos últimos dias, e tirá-la da obscuridade e das trevas, a única igreja verdadeira e viva da face de toda a terra, com o qual eu, o Senhor, me deleito falando à igreja coletiva e não individualmente. Doutrina e Convênios 1:30. Então nós percebemos que não tem diferença entre esses dois. Eles falam a mesma coisa com palavras diferentes. E o pior, usando o versículo da Bíblia. É uma coisa muito triste. Todas as outras vezes estão erradas. Ah, isso aqui é complicado. Para você ver, né? Aí chegam alguns pastores na internet fazendo vídeo. Não, nunca falamos isso, nunca pregamos isso. E os profetas deles chamando eles de mentiroso. É difícil, é difícil. Vamos lá. Ellen White. Foi mostrada a necessidade dos que creem dos que creem estarmos tendo a última mensagem de misericórdia, de separarem dos que estão diariamente absorvendo novos erros. Vi que nem jovens e nem velhos devem assistir às suas reuniões, pois é errado assim encorajá-los enquanto ensinam o erro, que é veneno mortal para a alma, e doutrinas que não são mandamentos de homens. Isso aqui era para eles reverem, né? A liderança adventista, seguindo a Ellen como uma falsa profetisa. Isso aqui é bom. Seguir doutrina errada é veneno. Ela é uma doutrina errada, não está escrito. Então é complicado, né? Isso aqui ela mesmo fala dela. Impressionante. Vamos continuar. A influência de tais reuniões não é boa. Se Deus nos libertou de tais trevas e erros, devemos ficar firmes na liberdade com que Ele nos tornou livres e regozijar na verdade. Deus se desagrada de nós quando assistimos ao erro sem a isso ser obrigados, pois a menos que Ele se envie a estas reuniões onde o erro é inculcado, ao povo pelo poder da vontade, ele nos guardará. Os anjos cessam seu vigilante cuidado sobre nós, e somos deixados aos açoites do inimigo, deixados a ser entenebrecidos e debilitados por ele, e pelo poder dos seus anjos maus. E a luz ao nosso redor fica contaminada com as trevas. Primeiros escritos, página 24. Então aqui está dizendo o seguinte, que se uma pessoa que crê em Leon White vai para outra igreja, os anjos de Deus não protegem ela. Não é estranho, né? Onde é que a Bíblia está dizendo isso? A Bíblia diz que os tementes, aqueles que temem a Deus verdadeiramente, os anjos protegem 24 horas. De onde ela tirou isso? Do Pinóquio 3:12? Só se for. Explicar, né? Joseph Smith. Meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era saber qual de todas as seitas estava certa, a fim de saber a qual me unir. Portanto, tão logo me controlei o suficiente para poder falar. Perguntei aos personagens que estavam na luz acima de mim qual de todas as seitas estavam certa, pois até aquele momento jamais me ocorreria que todas estivessem erradas. E qual me unir? Foi-me respondido que não me unisse a qualquer delas, pois estavam todas erradas, e o personagem que se dirigia a mim disse que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista, que aqueles religiosos eram todos corruptos, e que eles se aproximam de mim com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ensino como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas nego o seu poder. Novamente me proibiu de unir-se a qualquer delas. Então nós percebemos aqui que eles estão usando versículos da Bíblia e José Smith nem sabe quem falou com ele. Ele não faz ideia. E diz que foi Deus. Né? É uma coisa complicada nesse contexto aqui. Né? Então é isso. Entendeu? Só eles estão certos e todo mundo está errado, todo mundo vai para o inferno. Se você pensar diferente, você não sei o que acontece em relação à igreja dos mormons. Se você pensa diferente ou tem alguma ideia diferente.
Não conheço. Mas vai fazer isso numa adventista, o problema que você se mete. Eu conheço pessoas que tiveram até que entrar com processo contra a igreja. Eu conheço. Boletim de ocorrência e coisas muito mais pesadas, sabe? É muito complicado essa situação, né? E se dizem ungidos de Deus. Bem, pelos frutos o conhecereis, né? 10. Princípios de saúde. Primeiras damas. Foi na casa do irmão de Hilland, em Michigan, em 6 de julho de 1863, que o grande assunto da reforma pela saúde me foi apresentado em visão. Isso aqui não foi apresentado em visão, ela plagiou. Devo colocar uns vídeos aqui mostrando isso para os irmãos. Vi que agora deveríamos ter especialmente cuidado da saúde que Deus nos deu, pois a nossa obra ainda não tinha sido realizada. Nosso testemunho ainda precisava ser dado e teria influência. Foi-me mostrado o perigo de famílias que são de temperamento irritável, com predomínio com paixões das paixões animais. Seus filhos não devem ter permissão para fazer dos ovos sua alimentação. Deixa de comer ovo, o problema é que você se mede de saúde. Continue seguindo. Pois esta espécie de alimento, ovos e carne de animais, provocam as paixões animais. Onde é que na Bíblia está dizendo isso? Se Levítico 11, a lei de alimentação, que eu também acho firme seguir, porque é uma regra, é uma lei, de uma das leis de Deus, dentro da Torá, mas lá diz que eu posso comer o boizinho, eu posso comer o franguinho, eu posso comer o carneiro. Então essa mulher está chamando Deus de mentiroso? É isso que eu estou falando. Porque se do próprio Deus, ao falar com Moisés da lei de alimentação, você pode comer os animais limpos, eu posso comer animais limpos, ovos de aves limpas. E ela chamando Deus de contradizendo a Bíblia. É por isso que eu não, é por isso que para mim fazer, irmãos, esse tipo de vídeo dói muito o meu coração. Eu não gosto muito de fazer, por isso que raramente eu trago. Mas eu preciso levar aos irmãos a verdade. A verdade é para ser mostrada, né? A questão acerca de se devemos comer manteiga, carne ou queijo, não se deve ser apresentada como prova a quem quer que seja, mas devemos educar as pessoas mostrando os males das coisas que estão censuráveis. Chá, café, fumo e álcool precisam, precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. Mas Ellen White era viciada em vinagre por causa do seu vício em álcool, né? E Ellen White tomava café, pelo menos bebidas quentes, né? Chá também, tá nos escritos dela. Ou seja, Ellen White falo o que eu faço, mas não faço o que eu faço, né? Peraí, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Hipocrisia pura. Isso lembrando que Ellen White comia ostra e carne de caça. Ou seja, ela podia comer a carne de caça e você não. É impressionante. Vamos lá, continuando. Vamos lá. Não podemos pôr a carne, os ovos, a manteiga, o queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. Estes não devem ser postos na frente como tema principal de nossa obra. Os primeiros, chá, café, fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas, não devem ser ingeridos moderadamente, mas rejeitados os perniciosos. Narcóticos não devem ser tratados do mesmo modo que o assunto dos ovos, da manteiga, do queijo. Mensagens escolhidas, volume 3, página 276, 279, 286, 287. Bom, o cristão não deve ingerir bebidas alcoólicas, correto. Isso aí nesse ponto não estou defendendo, é bíblico. Mas chamar Deus de mentiroso com a lei de alimentação tem limite. Vamos lá, Joseph Smith. Uma palavra de sabedoria para o benefício do conselho de sumo sacerdote, reunido em Kitlen, e da igreja e também dos santos de Sião, para ser enviada como saudação, não como mandamento ou coerção, mas como revelação e palavra de sabedoria, manifestando a ordem e a vontade de Deus quanto à salvação física de todos os santos nos últimos dias. Dada como princípio com promessa, adaptada à capacidade dos fracos e dos mais fracos que todos os santos, que são, podem ser chamados de santos, e eis que é verdade. Assim vós, diz o Senhor, devido a maldades e desígnios que existem e virão existir no coração dos homens conspiradores nos últimos dias. Eu os adverti e previno, dando-vos essa palavra de sabedoria por revelar,
Eis que não é bom nem aceitável aos olhos aos olhos de vosso Pai, que alguém entre e vos tome vinho ou bebida forte, exceto quando reunir para oferecer vosso sacramento perante ele, né? Ou seja, as pessoas não conseguem entender que o fermento representa o pecado. Eles não conseguem entender isso. Fermento representa o pecado. Aí tem gente aí de outras igrejas que pregam errado, não são todos. Ah, mas o fermento é alcoólico. O fermento de Jesus não era alcoólico, porque o fermento representa o pecado. Então, se o pão tinha que ser sem fermento, por que que o vinho tinha que estar fermentado? Gente, é só calcular. Mas infelizmente as pessoas parecem que não querem. Bom, agora a segunda parte, apenas com José Smith, diz assim: E também, tabaco não é para o corpo nem para o ventre, não é bom para o homem, mas é uma erva para machucaduras e todo gado doente, a qual se deve usar com discernimento e habilidade. Também bebidas quentes não são para o corpo nem para o ventre. E também em verdade vos digo, todas as ervas salutares, indicou Deus para que a constituição, natureza e uso do homem, toda erva em sua estação e toda fruta em sua estação, todas essas para serem usadas com prudência e ação de graças. Sim, também a carne de animais e das aves do ar, eu, o Senhor, indicarei o uso do homem. Com gratidão, contudo, devem ser usadas moderadamente. Doutrina e Convênios, 89, 1 a 5 e 89, 8 a 12. Então percebemos aqui que existem certas meras semelhanças, né? Número forma física do Pai. Aqui seria Yahvé, né? Vamos ver, Ellen White. Vi um trono, e assentado nele estava o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei-me sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de glória e luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha a forma dele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-la, pois disse: se uma pessoa contemplares a glória de sua pessoa, deixará de existir. Primeiros escrito, página 54. Agora, Joseph Smith. O Pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem. O Filho também, mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em vós. Doutrina e Convênios, 130.2.22. É complicado isso aqui, né? Somente falar sobre o Espírito, que os irmãos já sabem que não existe trindade, só existe o Pai e o Filho, e o Espírito Santo é a manifestação do Pai através de Cristo em nós. Mas esse é um outro vídeo. Jeová do Antigo Testamento é o Cristo do Novo Testamento. Isso aqui foi uma parte que eu fiquei, meu Deus, cara, como é que essas pessoas quebram a Bíblia? Isso aqui, se você nega a filiação do Pai e do Filho, como diz 1 João, você é anticristo. Isso é ser anticristo. Olha o que diz Ellen White. Jeová é o nome dado a Cristo. Ai, meu Deus. É impressionante, tá? Comentário Bíblico, volume 7A, página 439. Joseph Smith. Os seus olhos eram como uma labareda de fogo. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve. Seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol, e a sua voz era como o ruído de muitas águas. Sim, a voz de Jeová, que dizia: Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, eu sou o que foi morto. Eu sou o vosso advogado junto ao Pai. Doutrina e Convênios 110, 3 e 4. É, bom, quem nega a filiação do Pai e Filho dizendo que eles são a mesma pessoa é anticristo, né? Então não precisa mais falar mais nada. Declaração de cunho racista. Esse aqui eu pensei 100 vezes antes de colocar, mas tem que ser pregado. A verdade tem que ser mostrada e lembrando que eu sou contra a ideia do racismo, eu não defendo. Eu acho isso uma falta de respeito, uma babaquice, desculpa a expressão. Todos nós somos iguais perante Deus, independente da cor ou de pensamentos, tá? E temos que respeitar e amar as pessoas. Eu não posso concordar com algumas coisas que elas pensam, que elas pregam, que elas fazem, mas temos que respeitá-las, tá? Então isso aqui para mim é o fim da picada, desculpa o termo, né? Vamos ver Ellen White. Mas há uma objeção ao casamento de brancos com negros. Todos devem considerar que não têm direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Meu Deus, desculpa, irmãos. Ler isso aqui para mim, desculpa, ler para mim isso aqui é uma tortura, ler umas besteiras dessa. Não tem direito de lhe herdar como patrimônio.
hereditária, uma condição que ajeitaria uma vida de humilhação. Os filhos desse casamento mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhe deram essa herança para toda a vida. O Brasil, a maioria é misto. Ai, meu Deus. Desculpa, irmãos. Desculpa, eu estou desconfortável lendo isso. Não, eu não consigo. Vamos ver. Peraí. Já estamos aqui, né? Vamos lá. Por essa razão, caso não houvesse outras, não deveria haver casamentos entre brancos e negros. Mensagens escolhidas, volume 2, página 354. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vamos ver, Joseph Smith. Esse é pior. Vamos lá. A palavra do Senhor, portanto, foi cumprida quando me falou, dizendo: Se deixarem de dar ouvidos às tuas palavras, serão afastados da presença do Senhor. E eis que foram afastados da sua presença. E ele fez que a maldição sobre eles, sim, uma dolorosa maldição, por causa da sua iniquidade, pois eis que havia endurecido o coração contra ele de tal modo que se tornaram como uma pedra, e como eram brancos, notalmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para o meu povo, o Senhor Deus fez que sua pele se tornasse. Deus, não falei que isso é pior. Meu Deus, cara, como é que tem gente que segue isso? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Eu tô falando que é pior. É horrível, horrível ler isso aqui. Falando a verdade, eu estou trazendo a verdade aos irmãos. Tá demorando muito, eu sei que é muita coisa, mas meu Deus do céu, cara. Quando eu fiz esse vídeo, preparei esse material para vocês. Vocês estão vendo a minha indignação aqui. Vocês estão vendo, vocês são testemunha. Eu não consigo ler um negócio desse, cara. Eu não consigo. Eu não consigo ler como é que uma pessoa segue uns. Não, não dá, não dá. Não dá, meu Deus. Deus perdoa esse povo que acredita nesse povo. Perdoa. É sério, não dá, não. É muito triste ver um negócio desse. Continuando. E assim diz o Senhor Deus: Eu farei com que sejam repugnantes a teu povo, a menos que se arrependam das suas iniquidades, e amaldiçoada será a semente daquele que se misturar com a semente deles, porque será amaldiçoado com igual maldição. E o Senhor assim disse. E assim foi, e por causa da maldição que caiu sobre eles, tornaram-se um povo preguiçoso, cheio de maldade e astúcia, procuravam animais de caça no deserto. Livro dos Mormons, 2 Nefe 5, 20 a 24. Meu Deus. Isso foi o limite. Mas está quase acabando. Desculpe, irmãos. Não gosto de nada que seja contrário à palavra de Deus. Deus não faz exceção de pessoas. Isso aqui que eles estão pregando é coisa do diabo. Deus não faz exceção de pessoas e quem faz exceção de pessoas é pecado. Ponto. Paulo deixa bem claro isso. Vamos lá. Essa daqui é uma coisa mais. Isso aqui, esse assunto, irmãos, desses dois, é o melhor podcast que existe. Eu acho graça disso aqui. Ainda tem gente que acredita. Bom, vamos lá. Primeiras damas, senhora White. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dado asas. Desculpa se eu começar a tentar rir. E um anjo me acompanhou da cidade a um lugar brilhante e glorioso. A relva era um verde vivo, e os pássaros gorjeavam ali ao cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos, ostentavam a expressa imagem de Jesus, e seu semblante irradiava a santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eram muito mais famosos que os da terra. Resposta foi: Vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus, e não caímos em desobediência, como os habitantes da terra. Vi então duas árvores, uma se assemelhando muito à árvore da vida, existente na cidade, e o outro, ambas tinham belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido comer. Tinham a faculdade, tinham a faculdade de comer de ambas, mas era vedado comer de uma. Então meu anjo assistente, ou seja, o próprio diabo, me disse: Ninguém aqui provou da árvore proibida, se porém comesse, cairiam. Primeiros escritos, página 39 e 40. Isso aqui é complicado, né? Pelo menos aqui eu não quis colocar de Enoque e Saturno. Eu peguei leve com os irmãos, para a gente não ficar aqui passando, rindo desse podcast, desse assunto aqui, né? Vamos ver o senhor Joseph Smith. E ele, Moisés, viu muitas terras, e cada uma se chamava terra, e havia habitantes em sua superfície.
E aconteceu que Moisés clamou a Deus, dizendo: Dize-me, rogo-te, por que essas coisas são assim? E por meio de que fizestes? E eis que a glória de Deus estava sobre Moisés, de modo que Moisés permaneceu na presença de Deus e conversou com ele face a face. E o Senhor Deus disse a Moisés: Fiz essas coisas para meu próprio intento. Aqui há sabedoria, em, um, em mim permanece, e pela palavra do meu poder criei-as, a qual é meu filho unigênito, que é cheio da graça e verdade. E mundo incontáveis criei, e também os criei para meu próprio intento. E criei-os por meio do Filho, o qual é meu unigênito. Pérola de grande valor. Moisés 1, 29 e 33. Então, esses dois falsos profetas colocam na Bíblia, ou dizem sim a palavra de Deus, coisas que não estão escritas. É muito triste, sabe? É muito triste. Vamos lá. Agora, para a profecia que nunca aconteceu, desmascarando o falso profeta. Eu gosto é assim. Eles pregam a mentira e nós levamos a verdade. Vamos lá. Predição não cumprida em relação à Guerra Civil Americana de 1861 e 1875. Primeiros danos. Foi-me mostrado que se o objetivo dessa guerra tivesse sido eliminar a escravidão, se o norte o desejasse, a Inglaterra se disporaria a ajudar. Mas a Inglaterra bem sabe das intenções existentes no governo e que a guerra não é para acabar com a escravidão, mas somente preservar a União, o que não é de seu interesse. Esta nação ainda será humilhada até o pó. A Inglaterra está estudando se é melhor tirar proveito da presente condição do país, guerreando contra ele. Examina a questão e sonda outras nações. Teme que, se ela iniciar uma guerra no exterior, enfraqueceria, e outras nações poderiam tirar proveito da situação. Outros países estão fazendo preparativos silenciosos, todavia diligentes, para a luta armada esperando que a Inglaterra combata os Estados Unidos, para então terem a oportunidade de se vingar da exploração e injustiça de que foram vítimas do passado. E a gente sabe que essa guerra nunca existiu, né? Desse jeito assim. Tinha um processo na época que tinha que acabar com a escravidão, né? Vamos lá, tio Joseph Smith. Em verdade, assim diz o Senhor em relação às guerras que logo ocorrerão, a começar pela rebelião da Carolina do Sul, que, por fim, terminará com a morte e sofrimento de muitas almas. Chegará o tempo em que a guerra se derramará sobre todas as nações, começando desse lugar. Pois eis que os estados do Sul se dividirão contra os estados do Norte. Os estados do Sul recorrerão a outras nações, mesmo a nação da Grã-Bretanha, Inglaterra, como é chamada. E eles também recorrerão a outras nações a fim de se defenderem contra outras nações. Então a guerra se derramará sobre todas as nações, Doutrina e Conventos 87, de 1 a 3. Bom, aqui tem a segunda parte de Ellen White sobre essa suposta guerra, que é uma profecia, uma das profecias que nunca existiu. Uma parte dos países sujeitos à rainha está preparado por uma chance favorável para quebrar seu jugo. Mas se a Inglaterra pensar que isso valerá a pena, não vacilará um momento para aumentar as chances de exercer o poder e humilhar nosso país. Quanto à Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão interesses próprios a atender. Haverá guerra e confusão totais. A Inglaterra está familiarizada com a diversidade de sentimentos havidos por aqueles que estão buscando acabar com a rebelião. Ela bem sabe das perplexas condições do nosso governo e olha com expectativa ao pros- prosseguimento da guerra, para movimentações lentas e ineficazes dos vossos exércitos e as nocivas despesas acarretadas ao país concluem que isso se deve ao regime não monárquico do governo e ficam armadas do seu sistema político. Umas olhando-as com certa piedade, outras desprezo. A nós, a quem eles consideravam a nação mais poderosa do planeta, se o país tivesse permanecido unido, seria forte, mas dividido tende a se desmoronar. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 259. Então, percebemos aqui que ambos fizeram uma profecia de que haveria uma outra guerra. E não houve. Então, o que a Bíblia fala quando a profecia do profeta não acontece? Vamos fechar agora com a melhor parte. A Bíblia é a melhor parte da nossa vida. Deuteronômio 20, versículo 20 a 22 diz assim: Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em meu nome de outros deuses, terá de ser morto. Mas, talvez vocês perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir,
essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Então, se o profeta fala e não acontece, ele é um falso profeta, ele é um profeta de Satanás. Meus irmãos, que possamos ter aprendido o perigo dessas igrejas que têm profetas. Que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.